Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o Dia de Doar. Como acontece todo ano, no dia 29 de novembro será realizado o Dia de Doar, data que promove atos de solidariedade em todo o país. Em 2021, o Dia de Doar arrecadou 2,3 milhões de reais em doações online. Participam do programa a Luísa Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto FI, organização que faz ponte entre doadores e projetos sociais. João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e líder do Dia de Doar no Brasil. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Luiz, e bom dia, João Paulo. E você também que está em sintonia aqui com Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Frank, a volta... quais são os destaques da semana? Eu ia falar para você da volta novamente de paralisação nas rodovias em Rondônia, Mato Grosso, né? Antes dos destaques da semana, eu queria te ouvir a opinião sobre essa volta, Frank. Olha, eu acho que os ministros do Supremo que estavam lá em Nova York, né, deram a resposta no Barroso, principalmente, deu a resposta muito bem, perdeu, mané, esquece esse negócio, sabe, o Brasil já aceitou a vitória do Lula, porque foi a maioria do povo brasileiro que escolheu, e acho que essas pessoas têm que pensar no país, né, e pensar no país do século XXI, esse pessoal está com a cabeça no século XX e alguns até no século XIX, tá o atraso da mentalidade dessas pessoas. Tem que esquecer isso, bola adiante, vamos reconstruir o país, porque o país nesses últimos 4 anos retrocedeu pelo menos 40. Né? O governo Bolsonaro, na verdade, foi um JK ao contrário. Né? JK fez 50 anos em 5, e o Bolsonaro retrocedeu 40 em 4. Né? Enfim, tem que esquecer isso aí, vamos bola para frente, Brasil, democracia, século XXI. Eu me lembro uma frase lá do Juscelino Kubitschek, que ele não tinha compromisso com o erro, né? Esse governo tem um compromisso com o erro. Total, eles não têm compromisso com o acerto, Joel. Mas agora sim, vamos com uma notícia boa. Quais são os seus destaques da semana? 2 destaques, né? Uma notícia boa e o outro uma notícia triste, né? Mas enfim, que é da vida. O primeiro vamos para o destaque bom, que é a COP27, que encerrou, tá? Tudo bem, poderia ter avançado mais, mas avançou o suficiente, e 2 grandes destaques. O primeiro foi a criação de um fundo de compensação de danos climáticos a países em desenvolvimento ou que são impactados diretamente pelos efeitos das mudanças climáticas. Vai ser criado esse fundo, ainda não está definido quem que vai aportar, né, que é fundamental, né, de verbo, de dinheiro para esse fundo, né, como é que os países vão receber esse fundo, aqueles que são mais diretamente impactados, né, mas é importante que foi criado esse fundo. Não se avançou tanto quanto o combate do efeito estufa, principalmente no uso do carvão, né? Mas, enfim, né, eu acho que já é um passo, e a próxima COP, que vai ser no ano que vem, a COP 28, vai ser em Dubai no final do ano, né? Esperamos que lá avance um pouco mais nessa questão. E outro grande destaque também da COP foi a presença do Lula, né? Todo mundo viu com muito bons olhos a volta do Lula ao poder e reinseriu o Brasil nesse cenário. O Brasil que nos últimos 4 anos ficou marginalizado em função dos desmandos do governo federal atual, que tem mais um mês e meio, digamos, de mandato ainda. E a nota triste, Joel, mas tem que se dar, né, acho que até como uma homenagem, é a morte aos 93 anos na Argentina, na cidade de La Plata, da Hebe Pastor de Bonafini, uma das grandes líderes das mães da Praça de Mayo. As mães se reuniam sempre às quintas-feiras, isso já vem desde os anos 70, cobrando informações na época da ditadura, depois de todos os outros governos, né? E principalmente dos militares argentinos que estiveram no poder nos anos 70 e 80, a respeito do desaparecimento dos filhos delas, né? Que eles foram sequestrados pelo Estado
e desapareceram, não se tem notícia. A suposição é que eles foram assassinados e os corpos foram escondidos, ou sei lá o que fizeram com os corpos deles. Muito boa lembrança, Frank. É verdade. E registrar que de 76 a 83 na Argentina desapareceram 30 mil pessoas em função da ditadura militar. A Hebe Pastor de Bonafini teve 2 filhos desaparecidos pela ditadura militar. É inevitável a comparação, né? Aqui, exatamente. Algumas mães pedem a volta dos militares sem fazer autocrítica desse período, né? Exatamente. Eu acho absurdo. A Argentina está aí como exemplo, né? Ou seja, não podemos pedir a volta dessas atrocidades, né? E mais, só para finalizar, não me estender, Joel, é fundamental que agora, ao finalizar esse governo, que os responsáveis pelos absurdos cometidos sejam punidos, Joel. Perfeito. É o que fica, né? Essa é a pergunta. Com a morte dela, como fica a situação aqui no nosso país? Deixa eu cumprimentar a Luísa. Serpa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E novamente retorna ao programa o João Paulo Vergueiro. Como vai, João? Tudo bem? Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui de novo, Joel, Franklin, rever minha amiga Luísa também. É um prazer estar com vocês. O Dia de Doar é uma mobilização por um país mais solidário, promovido por organizações da sociedade civil e liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR. Em junho desse ano, o Dia de Doar criou um modelo de projeto de lei para que as cidades possam oficializar a data em seus calendários. Que projeto de lei é esse? Explica um pouco mais, João. Claro, Joel. O Dia de Doar, como vocês mesmos aqui no Observatório têm nos ajudado a promover, a disseminar já há muitos anos, é uma data para a gente celebrar a generosidade, para a gente celebrar o ato de fazer o bem e ter uma sociedade melhor para todo mundo. E a gente percebeu, alguns anos atrás, que algumas cidades estavam querendo oficializar essa data, queriam deixar pelo menos ela marcada no calendário oficial. É honorário, né? Na verdade, isso é mais para entrar naquele calendáriozinho da cidade, não tem um efeito prático imediato. Mas, de repente, nós percebemos que cidades pelo país inteiro estavam criando suas próprias leis para celebrar o Dia de Doar. A gente tem desde Caicó, no Rio Grande do Norte, a Pelotas, no Rio Grande do Sul, inclusive São Paulo. Na cidade de São Paulo, a lei de São Paulo foi proposta pelo atual prefeito de São Paulo, quando ele era vereador, a gente nem sabia. A gente ficou sabendo depois que a lei já tinha sido até aprovada. São 3 parágrafos, são 3 artigos dizendo que o Dia de Doar vai ser celebrado na primeira terça-feira depois do Dia Nacional de Ação de Graças. É basicamente para entrar no calendário, porque quem faz o Dia de Doar acontecer são as pessoas. Não é ter uma lei ou não, né? São as pessoas que querem fazer um país melhor para todo mundo. É verdade, e a gente percebe que a cada ano a solidariedade aumenta no nosso país. Falando em solidariedade, Luísa, a gente percebeu que durante a pandemia as pessoas ficaram mais solidárias, né, quando foram defrontadas com o aumento das desigualdades do país, né? Como é que vocês pretendem pegar essa solidariedade que aconteceu excepcionalmente durante a pandemia para que ela continue nos próximos anos? Bom, esse é o grande desafio e é um trabalho diário de formiguinha, porque a gente viu na pandemia esse aumento das doações, né, e o entendimento sobre as desigualdades do país, de grande parte da população. Então, teve uma grande mobilização de emergência, né, de querer fazer uma ajuda humanitária para aquele momento tão difícil que a gente estava passando. Conseguir manter esses números altos, eu acho que depende de cada um dentro das suas empresas, dentro das suas organizações, cada um sabendo a sua responsabilidade na solução dos problemas. Então, não é endereçar isso para alguém distante, sim um ato individual, diário, é uma escolha, né? Ser mais generoso, doar e tornar o país menos desigual é uma escolha que a gente pode fazer todos os dias. João, o terceiro setor alcançou uma dimensão muito maior, né? A pandemia mostrou isso, né? As pessoas se movimentando. Eu me lembro que nós temos aqui uma página que captou recursos para as organizações da sociedade civil que ficaram impactadas, né? Porque perderam as suas doações e estavam quase que impedidas de desenvolverem seus projetos. Esse momento, né?
de um novo terceiro setor a partir de 2023. Como é que você vê isso? O que é necessário para a gente conseguir manter essa nova estrutura, né? Manter essas doações, manter mais organizações atuando no terceiro setor? Bom, na verdade, ficou claro a importância do papel das organizações sociais, né? Durante a pandemia, quem tinha dúvida ou quem desconhecia conseguiu perceber a agilidade, né, e a eficiência que as organizações sociais que conhecem os problemas dos territórios onde atuam, né, e aí conseguiram, de fato, chegar de uma forma mais rápida para atender essas demandas. Então, eu acredito que para a gente conseguir manter isso, a gente precisa continuar se profissionalizando, a gente precisa continuar entendendo quem somos nós como setor, né, entendendo qual é o tamanho desse setor para um país como o nosso, a importância disso e ter cadeira nas decisões, né, do que acontece no nosso próprio país. Então, acho que é um setor que precisa estar cada vez mais unido, se fortalecendo. Então, tem organizações muito pequenas e organizações enormes que podem acompanhar esse desenvolvimento das menores, para a gente poder ter acesso a recursos de uma forma mais democrática, acesso à informação, à capacitação, e para as organizações estarem cada vez mais prontas, né, para atender às necessidades que a gente tem. João, nós anunciamos no início do programa um aumento, né? Em 2021 aumentou em relação a 2020. A PCR já tem esses dados já há alguns anos, né? Qual é o perfil do doador? Nós tivemos, como eu disse para você na primeira pergunta, no início do programa, um aumento, né, das doações, um aumento da solidariedade durante a pandemia. E que segmentos da sociedade está doando mais, né? Porque a gente sabia anteriormente que os pobres doavam mais que os ricos no país, né? Isso mudou? Não, Joel, na verdade as pessoas doam quando elas recebem pedido. Né? E as pessoas recebem mais pedido na própria comunidade, entre elas, junto aos familiares, nas ruas, né, junto às iniciativas que são feitas no dia a dia. Então, é natural que as pessoas doem mais em ambientes de classe média, de ambientes de um pouco maior vulnerabilidade social. Isso não mudou, Joel. A gente tem visto a gente viu na pandemia quantas campanhas online de captação de recursos com centenas de milhares de doadores que de repente passaram a ajudar, né, socialmente. A gente vê isso até hoje nos Instagrams, nas campanhas que as pessoas compartilham. Existe um nome técnico para isso, né, que é captação de recursos par a par, peer-to-peer, que é o nome em inglês. Quando eu construo uma campanha para uma causa que eu acredito e vou atrás da minha rede captar. E a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo. As pessoas se mobilizando nas suas comunidades. Isso é o que é mais forte no Brasil. Na verdade, no Brasil, Joel, diferente de outros países, a elite, seja ela individual ou corporativa, não doa na mesma proporção que outras faixas da população e que outros lugares do mundo, né? A gente vê exemplos pelo mundo de pessoas muito ricas doando. Aqui no Brasil, a tendência é eles fazerem seus próprios projetos, e a Comunitas desenvolveu uma pesquisa, divulgou uma pesquisa semana passada que mostra isso, né? As grandes empresas brasileiras doaram só 7% daquilo que elas chamam de investimento social privado. É muito ruim, é muito negativo, quando você diz que faz o bem, mas só está doando 7% do recurso que você tem para fazer o bem. O resto você faz em projetos próprios. É a pesquisa mais recente da Comunitas, que é o Chama BISC, que saiu semana passada. Vamos para essa pesquisa durante o nosso programa, mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU e parceiros lançam um apelo humanitário de 145 bilhões para ajudar o Haiti. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O governo do Haiti, as Nações Unidas e parceiros lançaram um apelo de 145 milhões de dólares para apoiar a resposta de emergência do país ao surto de cólera e fornecer assistência a mais de 1 milhão de pessoas que vivem nas áreas mais afetadas. Em 2 de outubro de 2022, após mais de 3 anos sem nenhum caso relatado de cólera no Haiti, as autoridades nacionais informaram sobre 2 novos pacientes confirmados na área metropolitana de Porto Príncipe. Em 14 de novembro, o Ministério da Saúde Pública e População
anunciou mais de 8.000 casos suspeitos, 802 casos confirmados e 161 mortes em todo o país. A crise do cólera atingiu mais duramente as populações já vulneráveis. A mais recente análise de segurança alimentar mostra que 4,7 milhões de pessoas, quase metade da população, estão passando por altos níveis de insegurança alimentar. Os haitianos também estão enfrentando um aumento da violência devido às atividades de gangues armadas. Elas usam a violência sexual como tática para aterrorizar a população e obter o controle do território. Quase 100 mil pessoas foram deslocadas desde junho de 2021, fugindo da violência. A ONU e seus parceiros estão pedindo financiamento para apoiar as autoridades nacionais em seus esforços para conter a propagação do cólera por meio do fornecimento de água potável, higiene e saneamento e atividades de saúde. O dinheiro também será utilizado para atender às necessidades urgentes de segurança alimentar, nutrição e proteção nas áreas mais afetadas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Dia de Doar com a Luísa Serpa e o João Paulo Vergueiro. Frank Valverde, sempre o Haiti em crise, né? O cólera volta lá. É verdade, João. Crise alimentar, crise sanitária, e é recorrente esse problema no Haiti. E é verdade, João. E uma curiosidade, né? O Haiti foi o primeiro país da América a se tornar independente, João. Olha só, né? Quer dizer, ele deveria estar num outro nível assim muito mais avançado, né? Porque ele deixou, em tese, deixou de ser colônia, né? Foi o primeiro país a deixar de ser colônia na América e, infelizmente, não conseguiu avançar o quanto deveria, né? Para ser uma nação totalmente sustentável. Hoje é um país dos mais pobres do mundo, Joel. E, Joel, voltando para o nosso programa, nós vamos retomar essa questão do Haiti um pouco mais adiante, né? Mas primeiro eu queria falar sobre a nossa enquete, Joel. Nós fazemos uma enquete a cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, tá? Nos nossos programas, e é bom sempre frisar que enquete não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas serve para sentir como é que está o clima, a temperatura, digamos assim, né, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais a respeito dos temas que nós apresentamos no nosso programa. No caso hoje, Dia de Doar, nós fizemos a seguinte questão: você tem o hábito de fazer doações? E o resultado foi bastante positivo, João. 79% das pessoas que responderam disseram que sim, né, que participam dessas doações. 21% diz que não tem esse hábito, mas 79% estão engajadas no ato de doar, que é fundamental isso para a população em geral, até para benefício próprio, né? As pessoas que doam se sentem melhor, né, depois que fazem esse ato de doação, Joel. E a questão que eu gostaria de colocar para a Luísa e para o João Paulo recupera essa matéria da Ana Paula Loureiro, da nossa parceira de conteúdo, da Rádio ONU, sobre a questão do Haiti. Sempre que você tem uma doação, por exemplo, para fora do país, tem algumas pessoas que falam, mas por que vai doar para o Haiti? Aqui dentro tem tanta miséria, tem tanto problema, vai dar dinheiro para fora, né? Tem essa visão um pouco mesquinha, digamos assim, né? E eu gostaria que tanto a Luísa como o João Paulo repercutissem essa ideia e mudasse um pouco essa visão, né, de achar que nós devemos colaborar somente internamente, sem ter os olhos para os outros países, sendo que o mundo é globalizado, está aí a pandemia, né, que ela vai e volta, diminuiu bastante, mas ela está pipocando aí novamente, e mostra que não é fundamental ter uma visão global. Vamos iniciar com a Luísa. Luísa, como é que a gente pode ver essa questão aí de doar também, não é só internamente, mas a gente tem também que ter a disposição de doar para os outros países? Bom, na verdade, eu acho que o principal é você doar para as causas que você acredita, né? Independente de onde elas estejam. E quando a gente tem situações emergenciais, né, como a que vocês citaram, essa mobilização acaba sensibilizando muito, e é uma doação que não precisa ser feita internamente aqui no Brasil. Então, eu acredito muito que a reflexão inicial tem que ser quais são as causas que me mobilizam, né, que me sensibilizam e que eu quero fazer parte da solução.
Então, independente de onde esteja acontecendo o problema, a contribuição ela é muito bem-vinda e ela consegue transformar, né? Eu acho que esse pensamento é o pensamento mais importante, e é uma doação de qualquer valor que, somada a um grupo grande de pessoas, ela consegue transformar uma realidade. Então, esse é o principal pensamento quando você pensa em doar para a causa que de fato te mobilize. João. Então, eu quero começar essa resposta com um exemplo. Não sei se todo mundo aqui conhece, imagino que sim, os Médicos Sem Fronteiras, né? Uma organização internacional presente no Brasil, tem sede no Rio de Janeiro, e segundo eles, são mais de 600 mil doadores que a instituição tem no Brasil, mais de 600 mil pessoas que doam para o Médicos Sem Fronteiras, sabendo que o recurso vai, em sua grande maioria, para o exterior, vai para a África, principalmente, vai para fora, provavelmente até para o Haiti também, Franklin. Isso é público, isso é transparente, o Médicos Sem Fronteiras faz um trabalho muito legal e é hoje uma das organizações no Brasil que tem mais doadores, pessoa física recorrente. Então, a minha resposta, Franklin, é que a gente, num país grande como o Brasil, com um potencial de mais de 100, 150 milhões de doadores, a gente vai ouvir de tudo. A gente vai sentar, às vezes, no Uber e vai ouvir da pessoa que está nos dirigindo, puxa, mas ONG não é tudo, a gente tem que desconfiar. A gente ouve isso no dia a dia, né? Então, a gente tem, o Dia de Doar, inclusive, contribui para aumentar esse vínculo e essa relação entre as pessoas e as organizações e a sociedade civil. Mas a gente sabe que no Brasil, que não, é um país que não tem essa percepção ainda do papel das organizações da sociedade civil no fortalecimento da democracia, não entende que as organizações se financiam com doações. A gente fala sobreviver, a gente mesmo às vezes sem querer fala, as ONGs sobrevivem com doações, não, elas se financiam com doações, elas são independentes com doações, mas isso é um processo de aculturamento, é um processo de educação, o Dia de Doar contribui para isso. Então, invariavelmente, a gente vai achar pessoas que realmente entendem que é errado mandar dinheiro para fora, que não deveria. É claro que a gente tem problemas sociais no Brasil importantíssimos, a gente tem que investir neles, mas as pessoas têm suas causas e a gente respeita as causas das pessoas e como elas acham que o dinheiro delas vai fazer diferença, né, nas causas no Brasil e no mundo. Então, eu não vou deixar de mandar dinheiro para a África se aquilo é importante para mim. E se é importante para mim ajudar o meu bairro, na minha comunidade, onde eu vejo crianças embaixo da ponte, no prédio, aqui na avenida do lado da minha casa, eu vou ajudar dessa forma, né? A gente trabalha para que quantas mais pessoas doem, ajudem, mais todas as causas sejam impactadas. Eu queria resgatar no início do programa, você falando da doação das comunidades, João. Eu tenho aqui os dados, houve um aumento nos valores arrecadados pelo Dia de Doar desde o início da pandemia. Em 2020, nós já falamos, a campanha bateu o recorde de 2 milhões, o dobro do valor arrecadado em 2019. E já em 2021, 23 milhões de brasileiros participaram e juntos doaram 2,3 milhões, como dissemos no início do programa. A gente sabe que é muito fácil na comunidade, você olha famílias que tem problemas graves, né, de sobrevivência, você faz a sua doação. O grande desafio do Dia de Doar, da BCR, é fazer uma mudança cultural e institucionalizar a doação, né? Olha, se eu estou sensível ao que acontece lá da minha casa, o meu vizinho, na minha rua, eu posso olhar para o mundo, né, e doar, não só para cá, para várias instituições. Como é essa mudança? O que é necessário as organizações terem para conseguir sensibilizar essas pessoas que já doam, né? Mas não é institucionalizado, é o vizinho, é aqui, ali, uma cesta básica, enfim. Como é fazer isso? As organizações devem estar mais transparentes, obviamente, seria uma primeira resposta, mas o que é necessário nessa mudança cultural que vocês pretendem, né, do ponto de vista conceitual, como produzir essa mudança, João? Muito bem, Joel. A gente parte realmente dessa mesma premissa, que as pessoas já são solidárias. Então, como é que as organizações podem tanto serem as receptoras dessa solidariedade, como ajudar a fazer com que as pessoas entendam a importância de doar de forma recorrente para elas, né? Primeiro ponto é o que vocês sabem fazer muito bem aqui no Observatório, comunicação.
As organizações têm que se comunicar de forma permanente, de forma constante. A gente não pede doações apenas quando o dinheiro está acabando, por exemplo, o que é algo muito comum no setor. Puxa, não estou fechando o ano, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um evento para captar recursos. Não, é um processo continuado que envolve comunicação, que envolve uma estrutura de redes sociais, tem que ter uma página na internet, tem que mandar comunicados periódicos para as pessoas que são seguidoras da organização, tem que ter relatórios de atividades, né? Nem toda organização vai ter dinheiro para ter uma auditoria, se possível, também publicar uma auditoria. Comunicação constante, né? Quem não se comunica se estrumbica, já dizia Chacrinha. E isso vale muito no terceiro setor, para a gente pedir. É que nem uma empresa que se não se comunica, como é que ela vai vender se as pessoas não conhecem o produto dela? No nosso caso, a gente não está vendendo o produto, a gente está promovendo uma causa e precisa ser financiado pelas pessoas que acreditam na nossa causa. Então, comunicação é fundamental. A transparência vem daí, a confiança vem daí. É por isso que eu nunca digo tem que aumentar a confiança no setor. Eu particularmente, não uso esse tipo de retórica. Eu acredito mais nas organizações se comunicando, sendo mais envolvendo mais a comunidade percebendo o papel das organizações e, naturalmente, as doações vão aumentar. Mas é claro que na comunicação tem que ter o pedido, não é só ficar falando o que a gente faz e não proporcionar que as pessoas possam doar para as organizações. Não tem botão de doação, não tem chave Pix, não faz eventos de captação e por aí em diante. Então, a comunicação, do meu ponto de vista, é fundamental. Eu vivo em um bairro de classe média baixa aqui em São Paulo, São Judas, é pouco conhecido. Eu garanto que tem um monte de organização aqui ao meu redor que eu não conheço, porque não se comunicam nem no próprio bairro. Então é isso que a gente trabalha para mudar, e o Dia de Doar estimula muito isso. O João destacou o desafio da comunicação. Luísa, qual é a sua expectativa para esse ano na edição do Dia de Doar? Eu ia complementar só o que o João disse, que eu acho que as organizações precisam manter um relacionamento constante, né? E aí é um pouco dessa questão da comunicação, mas se relacionar com seus doadores atuais e com os possíveis doadores o tempo inteiro, né? Então, acho que é isso que eu vejo bastante aqui no FI. As organizações que conseguem se manter e ter uma doação recorrente, elas se relacionam melhor, elas se mantêm presentes o tempo inteiro ali na vida do doador, né? Bom, eu todo ano, como boa otimista que sou, tenho ótimas expectativas. Acho que o Dia de Doar a cada ano cresce, né? E a gente consegue fortalecer o tema e trazer realmente luz para esse momento e para a importância disso para o nosso país. Então, tenho as mais altas expectativas para esse ano e acho que sempre o nosso desafio, porque os números que a gente apresenta, eu tenho certeza que eles são muito maiores, né, do que a gente, de fato, consegue mensurar. Então, ao mesmo tempo, é muito bom saber que a gente dobra, que cresce, mas a gente tem certeza que ele é muito maior, porque a gente tem várias organizações, como o João falou no início, que fazem as suas campanhas no próprio bairro, né, e aí não necessariamente a gente consegue ter a visibilidade desse resultado. Então, eu acredito que mais um ano a gente consiga crescer nesses números e fortalecer o movimento de uma maneira geral. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando do Dia de Doar com a Luísa Serpa e o João Paulo Vergueiro. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Frank Valverde. Perfeito, Joel. A melhor forma é você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e aí acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo agora, nesse momento, eles ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. O canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem também sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel. Em setembro, o Dia de Doar lançou o edital de apoio à filantropia comunitária, que tinha como objetivo beneficiar projetos sociais com valor em dinheiro, João Paulo. Essa iniciativa é interessante, não é? A filantropia comunitária. O objetivo é pegar pequenos projetos sociais que se desenvolvem
nos bairros periféricos da cidade? Mais ou menos, Joel. Como é que a gente estimula a doação no país, né? Como é que a gente faz um país mais solidário? Com várias frentes. Não existe uma resposta, não existe um único modelo, não existe uma única ideia. Não adianta ter alguém com muito dinheiro vir de cima para baixo e falar vamos transformar o país, e nem a gente trabalhar só na base. A gente tem que alcançar as pessoas onde elas estão, de várias maneiras. Uma delas, que para nós é muito importante, é encontrar as pessoas na comunidade. A gente entende, acredita que a solidariedade, a generosidade começa onde as pessoas estão, onde elas se identificam, onde elas têm os seus vizinhos, onde elas participam das escolas de samba, dos grupos de boi, onde elas vão nas igrejas, nos cultos e por aí em diante. Então, a gente tem estimulado na BCR aquilo que a gente chama de filantropia comunitária, que é um conceito mundial, mas que diz respeito a mobilizar recursos da comunidade para o investimento na comunidade. A comunidade se engajando para se apoiar, para se fortalecer. Então, nós estimulamos que as cidades, que os bairros pelo país inteiro se reúnam, se encontrem e criem as suas campanhas comunitárias do Dia de Doar. A gente vai ter, por exemplo, o Dia de Doar em Salvador, onde as organizações de Salvador estão se ajudando e estão trabalhando para que as pessoas de Salvador doem para as ONGs de Salvador. A gente vai ter o Dia de Doar Piracaia, que é uma cidade de 30 mil habitantes perto de Atibaia, que são 30 mil habitantes, mas que tem lá dezenas de organizações e as pessoas de Piracaia podem doar para cidades de Piracaia, Gramado, Campo Grande, Manaus, até estados estão se organizando. A gente tem 3 campanhas estaduais, Doa Rondônia, Doa Minas Gerais e Doa Sergipe, que é o menor estado do país. Qual que é a ideia? É fazer com que todo mundo que mora em Sergipe apoie e invista também as organizações de Sergipe. Quer dizer, não é dizer, não doe para a ONG de fora do estado, mas é dizer, apoie e fortaleça a comunidade, invista na comunidade com a sua generosidade. O edital que a gente fez foi justamente para isso, para ajudar a alavancar essas campanhas. É um recurso muito pequenininho, que a gente não tem muito dinheiro, viu, Joel? A gente é bem humilde, então a gente passou R$500 para essas campanhas comunitárias. Foram mais de 30 campanhas selecionadas no país, de mais de 120 candidaturas que a gente recebeu. Elas usam esses R$500 para fazer panfleto, camiseta, adesivo, faixa, para ir fazer pedágio nas ruas, dar entrevista nas rádios, porque a mídia local é muito aberta. A mídia local, a mídia de bairro, a mídia regional é terrivelmente aberta a iniciativas como essas. A gente com mídia nacional é mais difícil, mas mídia local é muito acessível. E as campanhas comunitárias são isso, a gente promover a doação, promover a solidariedade a partir do reconhecimento das pessoas de que a força delas começa na comunidade, elas podem apoiar as organizações locais e as causas locais. E é importante destacar que o terceiro setor é, na sua maioria, formado por pequenas e médias organizações da sociedade civil. Luiz, essa iniciativa é muito interessante. Aqui no Rio, a gente criou também o Doa Rio, que é exatamente essa vontade de reunir várias organizações de todos os portes. Então, a gente também tem esse movimento e cria uma página do Doa Rio para as doações para cada uma delas, e cada uma mobiliza a sua rede e busca as doações. Então, é muito importante fortalecer e criar realmente esses grupos, né, de campanhas e de visibilidade para conseguir alavancar e se tornar conhecida no próprio lugar onde atuam, né? Luísa, a gente sabe, bom, pelos dados que eu apresentei aqui, aumentou, né, o número de doadores. Essa faixa etária dos jovens em relação à solidariedade, como é que está a doação? Bom, eu vejo uma geração muito mais antenada com as questões atuais do que antes até. Então, eu imagino que eles estejam cada vez mais preparados para a escolha das suas doações, das suas causas. Então, e se envolvendo até como voluntários para entender melhor. Então, as gerações mais novas, elas são bastante engajadas e fazem movimentos bem significativos quando se envolvem. O envolvimento desses jovens nas últimas eleições, se não me engano, foram 2 milhões de novos, né, eleitores que foram votar, né, abaixo dos 18 anos. João, essa faixa etária dos jovens, é sua impressão também que eles estão mais engajados em relação à solidariedade, à doação?
Olha, Joel, as mídias sociais, a tecnologia abrem um mundo muito mais amplo, né, para essa comunidade, para esse público, do que o que a gente tinha quando a gente era jovem. O que a gente ia para a escola, ia jogar bola na quadra do bairro, empinava pipa e voltava para ver novela de noite, né, para quem gostava. Eu gostava na época, mas enfim. Hoje você tem no celular, no tablet, você se comunica e vê o que a Greta está fazendo ali na Europa, você vê o resultado da COP, você vê uma série de iniciativas que a gente não tinha acesso. Então, é claro que abre a perspectiva e a possibilidade dos jovens quererem se envolver mais, se engajarem mais, fazerem trabalho de voluntariado. Eu continuo acreditando que tudo isso é muito local, né? As pessoas, elas estão muito mais nas igrejas do que falando com alguém na China, por exemplo, né? Elas estão muito mais nas escolas de samba de final de semana do que compartilhando causas de jovens norte-americanos. Então, elas têm mais oportunidade hoje, mas elas não deixam de estar na comunidade, de serem locais também, né? De ter essa presença, esse contato físico. E os jovens, inclusive, estão no skate. Minha filha de 10 anos anda de skate e é uma comunidade inteira, né? Quer dizer, as pessoas continuam também nas comunidades e nos bairros. O Franklin, de uma maneira, digamos, gentil, o João disse que nossa geração é alienada em relação à solidariedade. Você concorda? Olha, é isso. Você ia ver novela e não pensava na comunidade do seu bairro, por exemplo? Olha, João, acho que na verdade, quando a gente. Talvez acho que o João, na verdade, é mais jovem que nós, né? Isso aí, ele falou a nossa geração. Mas então nós somos piores que a geração dele. Não, na verdade, agora tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, né, João? Nós vivemos, né, na nossa fase de infância e adolescência, a gente viveu numa ditadura, né? Então lá não tinha como circular informação. Tudo bem, hoje a oferta é muito maior. Agora, naquele tempo, além da oferta ser menor, nós vivíamos numa ditadura onde você tinha que pensar em você ou na pátria, né? Não que não fosse importante pensar na pátria, mas a pátria é muito mais do que uma bandeira, né? E ficar cantando hino nacional. A pátria é o conjunto das pessoas, da sua população, né? É muito mais, o conceito de pátria precisaria ser revisto. E naquela nossa época, né, Joel, a gente só estava muito mais preocupado. A gente chegava no colégio, vocês devem lembrar, né, que a gente chegava no colégio e tinha que cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, uma série de hinos, né? Quer dizer, que realmente não tratava da essência que era a população, que era o país realmente, né? Então, acho que a gente não pensava muito no outro, não. A gente descontraiu a entrevista dos nossos dois convidados, mas na nossa época tinha comunidade de base, uma importante iniciativa da Igreja Católica. É verdade. Em relação às periferias, que tinha um trabalho junto à população de baixa renda. Mas, verdade. Aí no Rio, o perfil do doador aí no Rio muda muito em relação ao de São Paulo, Luísa? Não vejo muita diferença, não. Eu acho que o carioca doa localmente também, assim como o paulistano, então tem uma visão de, no primeiro momento, fazer essa doação para organizações da própria cidade, onde as pessoas moram, mas depois, ampliando e entendendo o impacto da sua própria doação, isso se expande para o país todo. Então, acho que é um perfil muito, muito parecido. Muito bem, João. Você concorda, João? O perfil, porque nosso país tem vários Brasis, né? Então, nós temos vários tipos de doadores. O doador de São Paulo, ele é mais exigente do que o doador, por exemplo, do Rio de Janeiro, do que do Mato Grosso, do que de Goiás. A BCR identificou o que quando você olha o Brasil, o perfil do brasileiro? Eu vou te dizer, tentando ser aqui o mais justo, o mais correto, cientificamente falando, eu vou te dizer que nós não temos dados. A verdade é essa, a gente pouquíssimo sabe distinguir o perfil das pessoas que doam no Brasil. O IDES, né, que já esteve aqui com vocês também várias vezes, que tem uma pesquisa que chama Doação Brasil, já foram publicadas 2 edições dessa pesquisa, geralmente acha que... Eu ia citar agora a pesquisa realizada pelo IDES, mas desculpe de interromper. Perfeito. Não, tranquilo. Geralmente mostra que a proporção da população no Sudeste e no Nordeste doa mais do que em outras regiões. A gente fala em proporção nesse caso, né? Não em número, porque em número tem mais gente no Sudeste. Mas é uma pesquisa introdutória, inicial, a gente tem pouquíssimos dados
para poder identificar qual o perfil da população e qual o perfil das pessoas que doam. A gente vê comunidades, quando a gente vai para o sul, né, principalmente no sul do Brasil, que tem uma tradição comunitária muito forte de associações municipalistas, que a gente não tem sequer em São Paulo, né? Não estou nem falando em outros estados. Nem em São Paulo a gente tem uma tradição municipalista como existem em alguns estados do sul do país. E lá, naturalmente, as pessoas se engajam em doações na comunidade. Mas isso tudo é observação pura. Eu realmente não tenho dados que possa dizer, olha, aqui em São Paulo a gente doa de um jeito e num volume tal, e aí no Rio, onde está a Luísa, doa-se de outra forma. Porque a gente trabalha para promover que todo mundo doe bastante, né? É isso que é importante, né, João? Receber a informação e estimulá-la, como nós estamos fazendo aqui no nosso programa. Mas o que é interessante também, Franklin, agora eu vou ver as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com você. E depois eu quero repercutir com você essa coisa da doação também em relação ao país. Vamos lá, Frank, quais são as notícias de destaque que nós temos essa semana? Bom, Joel, eu tenho aqui algumas notícias. Primeiro, eu quero convidar a todos e a todas a visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vai encontrar uma série de matérias, uma série de notícias, muitas delas vinculadas principalmente com o quê? Com os direitos humanos e com a cidadania. Lá tem matérias, por exemplo, como uma curiosidade, né, que está sendo no ranking das mais lidas, Mistério das Ovelhas que Andam em Círculo há 12 dias intriga a China. Essa é a matéria mais lida. Então, quer saber mais? Entra lá e veja essa curiosidade. Outra matéria é uma que trata de uma lista com 10 canções sobre luta e resistência do movimento negro. Não esquecendo que agora, dia 20, no domingo passado, nós tivemos o Dia da Consciência Negra. Então, essa matéria é bastante lida. Eu também faço convite que as pessoas leiam essa notícia. E é que eu quero dar um destaque. Nós temos falado muito do Novembro Azul, né? Novembro Azul, que é o mês da prevenção ao câncer de próstata. Mas, além do Novembro Azul, nós também temos o Novembro Roxo. O Novembro Roxo, que é uma matéria que trata sobre a prevenção, né, ou a informação sobre as crianças que nascem prematuras, né? Essa é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade e que tem o título Novembro Roxo, 440 mil bebês nascem prematuros em todo o Brasil, né? No dia 17 de novembro, que é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade, né? Então eu convido a todos e todas que leiam essa matéria, porque fala, alerta principalmente as famílias e a sociedade sobre o crescimento do número de partos prematuros e as suas causas e consequências, né? É importante, porque isso aí realmente é um problema, porque pode afetar uma futura geração e isso impacta também fundamentalmente no sistema de saúde no país. Então é uma matéria que eu recomendo que seja lida. E também fazendo um alerta, um aviso, melhor dizendo, a todos e todas que essas matérias que eu citei, elas se encontram no site do Observatório e vão encontrar também uma ferramenta de audiodescrição, né, que ela é fundamental para as pessoas que são portadores de deficiência visual, né? Elas têm o conteúdo do Observatório Terceiro Setor em áudio. Muito bem, Franklin. O Brasil ultrapassou a marca de 1 bilhão doados em 2020, de acordo com o monitor da doação da ABCR. O país também subiu no ranking de países mais solidários, ocupando a 18ª posição. É o que diz o Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social, o IDES. Provavelmente esse é um estudo que você estava citando, né, João? Que eu estava preparado aqui para repercutir com vocês. Esse é um grande desafio, né, João Paulo, do terceiro setor, né? Dados para se elaborar pesquisas e políticas, né, para que se desenvolva o terceiro setor. Nós precisamos saber quem é o perfil do voluntário, quem é o perfil do doador, e enfim, e construir um novo momento para o terceiro setor. Ô, Luísa, esses dados são expressivos, né? O Brasil é 18º país em doação. São super expressivos e sempre depende do momento que a pesquisa é feita, do que está acontecendo no país, né? Então, assim, a gente está até envolvido com um movimento que se chama MAIS, que é Mapa do Impacto Social, que a ideia é conseguir mapear todas as organizações da sociedade civil do Brasil, fazer um cruzamento com dados públicos para a gente saber, de fato,
quem somos nós, né, no setor, quantas organizações a gente tem, como é que é a atuação, como é que a gente está ligada aos ODS. Então, assim, a gente precisa realmente construir essa base de dados, né, para a gente poder avançar conjuntamente no que a gente precisa, né? Então, entendendo do que a gente está falando, a gente consegue ampliar. E olhando para a solidariedade, para o ranking, a gente também consegue conhecer melhor esse perfil, né, que o João falou que a gente não tem muita informação, é sempre por observação e pela experiência prática que cada um tem para saber como é que a gente, até aprender, né, novas formas de sensibilizar para ampliar essa doação. Então, os dados realmente se fazem muito necessários nesse momento e precisa também do comprometimento de todas as organizações para que isso seja reunido e que a gente consiga avançar juntos, né? Ô, João, se não me engano, numa das respostas que você deu no bloco anterior, você falava de a gente atingir 100 milhões de brasileiros, é isso? Um comentário que eu faço, né? Eu tento identificar quantas pessoas poderiam ser doadoras no Brasil. Então, a gente tem uma população de 250 milhões de pessoas, talvez, né? 203, 215 milhões. Perfeito, 215 milhões. Aí, qual é o nosso potencial? Então, eu fico olhando para os índices, né? Eu poderia tirar as crianças desse número e as pessoas muito idosas. Ainda assim, a gente teria mais de 150 milhões de potenciais doadores. Mas não é todo mundo que tem dinheiro para doar, que tem renda para doar. Então, a gente pode olhar outros dois indicadores, como, por exemplo, a população economicamente ativa, chama PEA, que é um índice do IBGE, que indica, se eu não me engano, 130, 140 milhões de pessoas potenciais doadoras, ou a gente pode olhar um outro índice de população ocupada, que são aqueles que estão gerando renda, que aí a gente tem 80, 90 milhões, depende da época. Então, isso para mim são números que me indicam qual é o potencial de brasileiras que poderiam doar e fazer a diferença na vida das pessoas. Não é o total de doadores, a gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que são muitas milhões de pessoas doando todos os anos no Brasil. Mas eu gosto de ter uma ideia de qual é o nosso potencial, qual é a nossa capacidade, onde a gente pode chegar. Lembrando que a doação tem uma dimensão muito grande, né? As pessoas da população de baixa renda que não possam doar em espécie, em dinheiro, podem disponibilizar um tempo de trabalho numa organização do seu bairro, fazer o trabalho voluntário lá. Isso é muito importante destacar também. Eu peguei essa novamente aqui, você levantasse, João, porque se a gente sairia muito... Nós estamos na 18ª posição nesse momento, e se a gente vencer a barreira da comunicação, né, e com esse crescimento do terceiro setor durante a pandemia, em termos de arrecadação, a gente pode conseguir um lugar muito melhor, né, em relação ao mundo. Já que, segundo a ONU, nós já atingimos 8 bilhões de pessoas no planeta. É muita gente, né, Luísa? Muita gente, tem muita riqueza, então a gente precisa distribuir melhor, e aí isso faz parte de todo o nosso trabalho de conscientização, de mudança de percepção, né, do quanto eu preciso lucrar tanto e não conseguir doar parte do meu lucro para reduzir desigualdade no país. Então, tem muitas questões que a gente precisa construir, né, nessa formação, né, de comunidade. Então, que país a gente quer viver e como é que a gente faz parte dos processos para a gente mudar o que a gente não está achando bom, né, no dia a dia. Então, tem muita riqueza, é um país muito rico, é um país solidário, mas a gente precisa mudar um pouco o pensamento em relação ao outro para que isso se resolva. Muito importante seu destaque, viu, Luísa? As últimas eleições de cargo, o país está dividido, né? Em relação à posição, a uma posição e em relação à outra. Mas a solidariedade tem que estar acima de tudo isso. Então, todos os brasileiros terão que ter uma visão solidária em relação ao seu próximo, independente da sua matriz ideológica. Nós estamos no último bloco do Perspectiva, hoje falando sobre o Dia de Doar, com Luísa Serpa e João Paulo Vergueiro. Ô, Franklin, eu quero rapidamente que você fale do nosso projeto social, né? Perfeito, é verdade.
Observatório em Movimento. Exatamente. O Observatório em Movimento nasceu em plena pandemia, né, como uma forma de auxiliar as pessoas, né, a como viver melhor, como passar aquele momento bastante difícil que foi a pandemia, não só para o Brasil, como para o mundo todo. Então, o Observatório em Movimento foi criado, nós ouvimos inúmeros especialistas das mais variadas áreas do conhecimento que davam informações de como melhor você viver esse momento, né? Aquele momento mais difícil passou, a doença continua aí, né? Nós temos agora um repique aí com uma subvariante da variante Ômicron, né? Que subiu o número de casos, ou seja, temos que voltar a usar as máscaras, o álcool em gel, evitar aglomerações sem máscara e lugares fechados sem máscara, mas... Além da Covid é a gripe influenza. Exatamente, né? Também as máscaras ajudam a proteger com relação à gripe e à influenza. Então, convido a todos e a todas que visitem o nosso site e lá vejam o Observatório em Movimento, que tem as informações de como melhor passar por esse momento, né? Observatório 3setor.org.br ou 3 em numeral. Eu queria aproveitar que a gente está chegando ao final do programa, Joel, né? Nós temos mais uns 8 minutos, mais ou menos, de colocar uma questão que eu acho que é importante, né? Tanto que a gente vai estar agora entrando numa nova administração no país, um novo Congresso, né? Eu gostaria de saber se atualmente a nossa legislação ela favorece ou incentiva suficientemente o doador, né? Vamos começar aí pelo João Paulo. Meio arriscado fazer essa pergunta para mim, Franklin, porque eu vou dizer que a nossa legislação é um horror. É um horror para incentivar a adoção. Eu acho que é importante que a gente vai mudar o Congresso. Acho que o Congresso tem acho que os deputados, futuros deputados aí, quem continua com o mandato, tem um papel importante para mudar essa realidade, né? Sem dúvida. Vamos ver o copo pelo lado meio cheio. Não é que primeiro, a gente tem alguma legislação que incentiva a doação incentivada. Leis que permitem doar para fundos da criança e do adolescente, fundo do idoso, lei do esporte, lei Rouanet. Então, a gente não parte do zero. O problema no Brasil é que é justamente esse. A gente tem algumas leis para algumas causas específicas e, de forma geral, são burocráticas e são ineficientes, né? São antieconômicas. Então, o que a gente precisa construir? A BCR está desenvolvendo uma proposta. A gente tem um grupo interno que está, inclusive, criando uma proposta para que a gente construa uma lei universal da doação incentivada no Brasil. A gente tem que fazer os incentivos fiscais para a doação serem tão simples como é hoje abater do imposto de renda uma consulta médica que a gente faz num médico particular, ou a escola das crianças que a gente paga e a gente declara no imposto de renda. Estou lá com o recibo, abato do meu imposto. Tem que ser assim, como é assim nos países desenvolvidos. Então, a nossa legislação ela não é boa. A maioria das pessoas físicas que poderiam doar com incentivo fiscal não o faz, em razão muito por causa da legislação, mas pelo menos a gente não parte do zero. Não vamos só aqui reclamar. Pelo menos a gente não parte do zero e tem muita gente com bom coração que já está doando com recurso incentivado também, empresas também. Luísa. Eu quero dizer que a gente já tem uma massa crítica muito formada para melhorar todo esse ambiente, né? Então, a gente precisa dessa escuta de quem, de fato, entende já sobre tudo isso e quais são os entraves que a gente tem para facilitar o processo, né? E não onerar as organizações sociais e o próprio doador, né, nesse processo. Então, assim, é uma construção coletiva, né? Precisa ser uma construção coletiva. O governo não dá conta de tudo, a sociedade civil entra para participar e a gente precisa construir um ambiente favorável para que isso de fato aconteça, né? Quem tem curso de um ambiente favorável é o governo, né? Com leis mais práticas, segundo o João acabou de falar agora. Bom, então, no final do programa... Se me permite, sem perseguir o setor, quer dizer, o governo com leis e estimulando a doação e a participação cidadã, porque quando a gente tem um governo que desestimula isso e fala que as ONGs são negativas, tudo sai prejudicado. É um passo para trás, né? Muito bem. Final do programa, como eu disse, eu quero o seu destaque final, Franklin Valverde, porque depois eu vou deixar 2 minutos para cada um dos nossos convidados para falar da importância de se doar, convidar as pessoas a doarem para suas organizações, ou doarem de uma maneira geral, seja para aqui, para fora, para onde quiserem, mas o importante é doar.
Verdade, eu vou sintetizar com uma frase, né, que é a seguinte: faça um benefício para você mesmo, seja um doador. Com certeza você se sentirá bem doando. Tá aí. Bom, eu vou começar com você, Luísa. Terminamos o nosso programa agradecendo a entrevista. Parabéns pelo seu trabalho aí no Rio de Janeiro. O Instituto FI, que faz essa ponte, né, entre doadores e organizações. O seu destaque final, o que você mais gostaria de deixar registrado a respeito? Não, dia 29, nós estamos antecedendo o programa esse ano. Antigamente eu entrevistava o João um dia em cima e tal. Hoje nós estamos bem, um pouquinho antes, uma semana, né, quase 10 dias, enfim. O que você diria para o cidadão comum que está nos ouvindo? Por que ele deve doar? Bom, primeiro eu queria contar uma novidade que a gente vai ter esse ano, né, João? Que a gente vai conseguir iluminar o Cristo Redentor no dia de doar, numa parceria com o Santuário da Arquidiocese. Você sabe que a produção tinha colocado isso e eu acabei esquecendo de falar. Então, eu acho que isso é simbólico, né? A ideia de iluminar o Cristo e, na verdade, a vontade é iluminar todos os pontos turísticos do Brasil no dia de doar, e aí a gente vai construindo ano a ano esse movimento, que é para chamar a atenção da importância de doar, né? E não é doar dinheiro, é doar tempo, é doar conhecimento, ouvir alguém, né? Se doar, né, para o outro. Então, é um dia que a gente quer celebrar essa solidariedade, essa generosidade, e a gente tem certeza de que quando a gente é solidário, a gente se beneficia, a gente beneficia o outro, e a gente torna a sociedade muito mais evoluída, né, e com vontade e potencial de criar novas soluções, de prosperar. Então, é um dia que realmente ele precisa ser marcado com grandes encontros, grandes atitudes, e para as organizações, né, em geral, que elas mobilizem, mesmo que sem grandes recursos, que elas não deixem passar em branco esse dia de doar como um dia simbólico para elas marcarem toda a importância do trabalho que é feito, né, diariamente, porque a gente sabe como é que é a rotina de uma organização social. Então, e para os doadores, né, ou para as pessoas que nunca doaram, que elas passem a experimentar isso, né, façam uma reflexão de que causa mais mobiliza e aonde é que ela poderia contribuir e de que forma ela poderia contribuir. Todo mundo tem o que doar. Muito bem, está aí a última fala da Luísa Serpa. Ela é diretora executiva do Instituto FI. João, temos 1 minuto para você. Que o Cristo Redentor ilumine a cabeça desses brasileiros que insistem em dar uma volta para o passado e não assumem que o Brasil pode mudar a partir do 1º de janeiro. E deve mudar. É isso aí, que o Cristo nos receba de braços abertos e nos ajude a promover ainda mais a solidariedade e a generosidade no Brasil. Pessoal, dia 29 de novembro é dia de doar. Eu sei que o Observatório tem um público muito grande que nos escuta, que nos acompanha. Não deixe de fazer a sua doação nesse dia e divulgar nas suas redes sociais com a hashtag Dia de Doar. Porque o nosso exemplo inspira demais. A gente não percebe isso, mas nós temos muita força na nossa rede, na nossa comunidade. Então, doem no dia de doar, façam a contribuição de vocês e postem e divulguem que vocês estão doando. E bom dia de doar para todo mundo. Obrigado, João. Só para registro, passam aqui pelas mídias do Observatório por mês 2,9 milhões de pessoas. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Luísa Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto FI, organização que faz a ponte entre doadores e projetos sociais. O João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e líder do Dia de Doar. Líder, hein, João? Parabéns. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, doação de sangue e saúde pública. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.